Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Uma ótima tarde, noite, sei lá, onde você esteja, na academia, na piscina, não sei, às vezes você é uma pessoa multimilionária que tem fones à prova d'água. Eu sou o Turi Curti e este é o podcast do Pro Football. Estou aqui com o Eduardo Micelli. Tudo bem, Dudu? Oi. Tudo muito bem, tudo muito bem. Tudo Agora seu som ótimo. está mais alto, né? Pedir Está. desculpas para nossos ouvintes que na última vez Eduardo Micelli estava longe do microfone e aí o áudio não ficou tão bom como poderia, né? De fato, não ficou. Mas aqui está bom o Mas áudio agora, agora. sim, Eu estou falando sim. empolgado, estou numa posição perfeita para falar. E é isso. Bom, a gente teve então as semifinais de conferência, o Divisional Round, no último final de semana. Eu digo muitas vezes que é o meu final de semana preferido do futebol americano, porque em tese você tem as 8 melhores equipes da NFL. Mas não foi bem assim, né? A gente teve um Divisional Round que, na prática, só um jogo foi realmente emocionante, para o azar de Eduardo Micelli, É, assim, sofreu um pouquinho aí. é, de leve. Vocês tinham que ver aí o meu estado de nervos no primeiro quarto. Pessoas preocupadas mandaram mensagem: como está Eduardo Micelli? Eduardo Micelli está bem? Eduardo Micelli morreu? Como ele está? E aí eu avisei as pessoas que estava tudo bem com o Dudu e ficou tudo bem no final das contas, porque os Saints se classificaram. Então não é hoje que vocês ouvirão Eduardo Micelli em prantos neste podcast. Então a audiência vai ser menor, né? Porque as pessoas querem justamente ver isso, mas tudo bem, não tem problema. Gente, então vamos lá, sem mais delongas, porque a gente tem 4 jogos para falar, a gente tem muita coisa para falar de cada jogo. E vamos tocar essa corneta maravilhosa aqui e entrar na pauta. Muito bueno. Começando pelo primeiro jogo, deu nem pro cheiro, hein? Nossa senhora. E não deu pro cheiro, não pelos motivos que a gente imaginava. Isso que é curioso pra mim. Porque o primeiro jogo, caso você tenha se perdido nesse final de semana cheio de futebol americano, foi o Chiefs e Indianapolis Colts. Colts indo até Kansas City tentar bater Mahomes e companhia. Cara, vamos lá. Os Chiefs começaram arrebatadores, os Colts não tinham a primeira descida até o final do segundo quarto, mas depois os Chiefs também não pontuaram mais. Tiraram o pé do acelerador. Sim, aí os Colts ainda tentaram arquitetar uma recuperação, uma virada e não conseguiram. Agora, algumas coisas que eu quero destacar aqui. Antes eu vou abrir um parênteses. Minha voz não está muito boa hoje, esse é o primeiro parênteses, peço desculpas. Meu segundo parênteses, saiu ontem à noite no Rotoworld que os Bears não descartariam a contratação do Kareem Hunt. Sério Uhum. mesmo que precisa? Tipo, o Damian Williams, você viu quantas jardas terrestres ele teve? Como substituto oficial do Kareem Hunt? Não, não vi. Foram 129, a terceira melhor marca de um jogador dos Chiefs na pós-temporada. Então, tipo, né, você viu o CJ Anderson sábado? Sério mesmo que precisa, tipo, comprometer, colocar, sabe, criar uma distração por conta de um jogador que foi envolvido num episódio de violência doméstica? O vestiário dos Bears tá tão legal, sabe? Enfim, que É, Dona Virgínia nos ajude. acho desnecessário. Mas eu fiz essa introdução para falar justamente sobre o Damian Williams e sobre o Kansas City Chiefs como um todo, porque é realmente impressionante. Ele tem 7 touchdowns desde semana 14 da temporada regular. O Travis Kelce teve uma excelente partida também, 7 recepções, 108 jardas. E era esperado isso, porque o Indianapolis Colts teve uma defesa muito ruim contra Tyrants este ano. Foram mais de 1.000 jardas contra Tyrants e mais de 100 recepções sofridas contra Tyrants. Então, pior defesa da NFL nesse quesito. E agora, finalmente, o Kansas City Chiefs quebra o tabu, porque a equipe não vencia em casa nos playoffs desde janeiro de 94, quando o Pat Mahomes não era nascido, quando Eduardo Micelli e Joe éramos apenas bebês, É verdade. Fazia tempo. Quebrou o né? tabu. Eu achei isso muito Quebrou o importante. tabu. Quebrou o tabu. E a primeira vitória contra os Colts também dos Chiefs em playoff, em 5 jogos, né? Pois é. E nessa sequência que eu falei, desde janeiro de 94, temporada de 93, que o quarterback era o Joe Montana, foram 6 jogos seguidos perdendo em casa para o Kansas City Chiefs nos playoffs. Então, finalmente cai esse tabu. 3 touchdowns terrestres. O Pat Mahomes é o quarterback mais jovem a vencer um jogo de playoff desde do Mark Sanchez em 2009. O Mahomes tem 23 anos e 117 dias.
E a história de quarterbacks dos Chiefs não é boa em termos de draftá-los. Né? Os Chiefs conseguiram algum sucesso em free agency, etc. Mas draftando QB há muito e muito tempo, o time não conseguia acertar como acertou com o Pat Mahomes. O Alex Smith, por exemplo, chegou via troca com o São Francisco, né? O que era o quarterback antes do Mahomes. E o Mahomes é o primeiro, acredite, Eduardo Miceli, o primeiro quarterback draftado pelo Kansas City Chiefs a vencer um jogo de playoff. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta. Então, É um negócio então é maluco. isso. Agora, sobre o lado vencedor, é isso agora. A linha ofensiva dos Colts deixou bastante a desejar, né? A linha ofensiva que menos deu sacks na temporada. 17 sacks no ano inteiro. E o Andrew Luck foi sacado 3 vezes nessa partida. E ainda teve 4 passes desviados. Então eu acho que o grande destaque aqui é para a linha defensiva, para o pass rush do Kansas City Chiefs como um todo, né? Sem querer desmerecer o ataque, claro. Sim, foi. Eles têm playmakers, a verdade é essa. Eles têm o Chris Jones, que é o defensive tackle, que é excelente, eu acho que ele é até um pouco subestimado. Você tem o Dee Ford, você tem o Justin Houston, que é capaz de fazer uma grande jogada, como ele fez. E, cara, o miolo da linha dos Colts foi sólido, em especial a dupla Kelly e Quentin Nelson, Ryan Kelly e Quentin Nelson, o center e o guard. Mas o lado direito da linha sofreu bastante a pressão. E no primeiro tempo, você tem um Frank Reich meio cambaleante ali. Ele chama um empty backfield, né, sem nenhum running back do lado do Andrew Luck, numa 3ª para 2. Então fica mais fácil para a defesa fazer a leitura. Que é passe, né? Dificilmente vai ser o Andrew Luck correndo. A não ser que você faça, tipo, um motion com o wide receiver para ele sair correndo pelo outro lado e pegar a bola. Mas é improvável. A leitura da defesa é passe. Então você tem essas situações esquisitas, não consegue achar o ritmo de jogo. E pra mim, o que realmente botou esse jogo fora do alcance dos Colts foram as 2 idas até a Red Zone saindo com 0 pontos. Isso é mortal jogando fora de casa nos playoffs. Você tem aquele final do segundo quarto que o Vinatieri erra o field goal. Inclusive, eu achei pela natureza do Frank Reich que ele ia tentar mais uma jogada para tentar o touchdown, afinal eles estavam perdendo por 24-7 já, ou 21-7. Muito a pouco, basicamente. E na outra, eu não lembro o que aconteceu. Foi interceptação do Andrew Luck? Não. Eu lembro que eles saíram sem pontos. Agora eu não vou lembrar. Assim, adicionando isso da Red Zone, os Colts foram 0 de 9 em terceira descida. Que era o grande trunfo deles durante a temporada, que eles conseguiam converter tudo. Foi um jogo aquém do ataque dos Colts. Eu acho que a defesa dos Colts foi muito bem, pelas expectativas. Nenhum time segurou os Chiefs para 24 pontos na temporada. Nenhum. Mas foi 31. Pois é. Mas... Ah, tá. Não, mas foi 31-13, não foi 24-13. Não. Eu sei, mas o tempo que eles ficaram com 24 pontos. É isso que é importante. Ah, tá. Tudo bem. Concordo. Tipo, quando o jogo estava acabado, já tinha ainda 31. Basicamente. Sim. E isso de terceira descida que eu falei é tão latente porque é apenas a 5ª vez desde 1985 que isso acontece. Que num jogo de playoff um time não converte nenhuma terceira descida. Então, os Colts conseguiram o primeiro first down no final do segundo quarto, cara. Não. O ataque deixou a desejar. O grande trunfo aqui foi a defesa dos Chiefs, né? Sim, absolutamente. Porque o ataque dos Chiefs já jogou como a gente esperava que fosse jogar, embora tenha feito menos do que esperava. Esse que é o complicado. Os Chiefs fizeram 31 pontos, e por boa parte do jogo, como você falou, ficaram com 24. Se o ataque dos Colts tivesse funcionado um pouco mais, a gente teria um jogo disputado. Só que a grande questão também é que os Colts ficaram atrás do placar muito rápido, né? Muito. Isso também foi outro trunfo do Indianapolis Colts. Então é isso, a equipe do Kansas City Chiefs vai para a final da Conferência Americana e tem um dado interessante. Desde 2013, o primeiro cabeça de chave da AFC venceu a Conferência Americana em todas as vezes. 2013 Broncos, 2014 Patriots, 2015 Broncos, 2016 Patriots, 2017 Patriots e agora vamos ver se o Kansas City Chiefs de 2008 segue nessa sina. E só 2 comentários. Rapidamente, só para... Não, antes eu queria te fazer uma pergunta e você faz 2 comentários, tá bom. Pode ser? Perfeito. Eu postei no Twitter o Pipoca da Semana para as pessoas sugerirem e teve gente xingando o Adam Vinatieri, né? Perdeu um field goal de 23 jardas no final do primeiro quarto. É o field goal mais curto que ele errou na carreira. Perdeu um extra point e o primeiro erro de extra point em 71 partidas de playoff. Claro que muitas delas quando o extra point começava o snap na linha de 2 jardas. Mas vi gente pedindo a cabeça do Vinatieri. É para tanto? Eu não acho que é pra tanto. O que eu gostei muito em relação ao erro do field goal foi o Charles Woodson, você viu? Ele falou assim, agora ele erra na neve. Eu achei maravilhoso. A referência, para quem não sabe, Isso.
Os playoffs de 2002, o Tuck Rule Game, que o Adam Vinatieri acerta 2 field goals, uma nevasca no Foxborough Stadium e classifica os Patriots de virada contra os Raiders. Exatamente, o Charles Woodson postou isso no Twitter, achei maravilhoso. Não é pra tanto não, cara. Ele ainda é um ótimo kicker, muito confiável. E, gente, kickers têm dias ruins. Você vai cortar o líder em pontos da história da NFL por causa disso? Não é como se o jogo não acabou por causa disso. Eu acho que essa é a grande coisa, né? O jogo não foi perdido porque ele errou o field goal. Já tava um gap de 2, 3 posses quando isso aconteceu. Então acho que não é pra tanto. Acho que ele pipocou, sim, mas não acho que é pra você tirar o cara do time. E só pra deixar E eu dois. vi gente perguntando. Vamos deixar outra coisa clara antes Tá, de você falar as duas coisas de vez. tá bem. Perder o jogo não significa pipocar, tá, gente? Não, Vamos separar as duas coisas, que não é a mesma coisa. exato. E Bora fala. queria dar um abraço no torcedor do Kansas City Chiefs, que depois de anos do teto do Alex Smith, que apesar de ter boas temporadas é baixo, anos de Matt Castle, de Trent Green, né? De Elvis Gerbach, Brody Croyle, tá podendo desfrutar o Patrick Mahomes. Deve ser muito gostoso pro torcedor depois de pagar tantas penitências. E queria também deixar um abraço para o Indianapolis Colts, que não precisa ficar triste com essa derrota. A evolução dos Colts, que a gente esperava ver nos próximos 2, 3 anos, foi encurtada e, tipo, em uma temporada. A gente, um salto muito grande de qualidade, muito rápido. É um time que tem espaço no cap para trazer reforços pontuais. Não acho que eles vão fazer um splash e gastar pra caramba, que nem os Giants fizeram uns anos atrás, ou os Rams fizeram também. Mas é um time que só tem a crescer, é o time mais jovem da NFL, se você tirar o Vinatieri. Então, fiquem felizes com essa temporada. Porque o Vinatieri dá uma zoada nessa média de Porra, idade aí, né? Porque, dá tipo, muito. o cara tem 46 anos, né? Mas é isso. Eu acho que é aquela eliminação que eu acho nobre, sabe? O time foi muito além do que as pessoas projetavam no começo da Mas temporada. foi o que eu falei, eu esqueci, foi o que eu falei no League ontem. O Jim Irsay agora não pode fazer cagada, velho. Ele não pode Ah, interferir no trabalho do Ballard. Tipo, deixa o Ballard trabalhar, velho. Pelo amor de Deus, porque o time tá caminhando pra ser dominante na NFC South com o Andrew Luck saudável. Tipo, tem uma penca de escolhas do New York Jets no draft, por conta daquela troca que os Jets subiram pra pegar o Sam Darnold. Tem um elenco jovem, como você falou, e um elenco jovem que produziu. Essa derrota em playoff vai dar uma calejada nesses jogadores. Então, vamos segurar a emoção aí. Por exemplo, Le'Veon Bell, não. não, Pelo pra amor de quê? Deus. Não faça isso, Indianapolis Colts. Por favor, não faça isso. Antônio Brown, ok, dependendo do que for. Porque o Antônio Brown tem 30 anos também, né? Vamos segurar essa emoção. Mas o Antônio Brown eu até concordo que seria interessante, porque você teria o T.Y. Hilton de um lado, o Antônio Brown do outro, os tight ends, Andrew Luck seria um ataque potente. Mas, pelo amor de Deus, Le'Veon Bell não, ok? Porque o Marlon Mack e o Hines são uma boa dupla de running backs. Encerrando então esse jogo, vamos pro próximo, queridão? Tá bom. E só pra completar o que você falou, que eu tô com isso na cabeça, o Ballard parece um cara muito mais do draft do que da free agency. Eu acho que essa vai ser a primeira free agency que ele vai poder ser um pouco mais agressivo. Porque ano passado ele trouxe Malik Hooker, Quincy Wilson, Marlon Mack, Anthony Walker. Mas ele trouxe o Demico Autry. E o Autry foi bem Sim, paca, assim, exato, trouxe pra free exato. agency. Mas não é uma contratação cara, não é uma splash, Não, não é um negócio. Ele não, foi não. muito bem. E ano passado ele trouxe Quentin Nelson, Darius Leonard, Braden Smith, Tyquan Lewis e New Himes. Todas as pessoas que foram importantes para a temporada dos Colts. Então vamos ver como é que ele vai fazer com esse cap todo aí para brincar. Vamos então pro próximo jogo. Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, meu querido Eduardo Miceli. E é um jogo que, por contraste, eu estava comentando esse jogo, mencionei isso, mostrou a diferença do plano de jogo do Seattle Seahawks para o Sean McVay. Ficou claríssima a diferença, né? Sim. Eu bati nessa tecla a semana inteira, bati essa tecla, inclusive no ESPN League da semana passada, que o plano de jogo do Brian Schottenheimer foi ruim, o que não era desmerecer a defesa dos Cowboys. Agora, a gente viu no sábado à noite um monte de movimentação antes do snap, corridas variadas, utilização de acordo com o biotipo do running back, tipo, chegou na goal line, eles colocaram mais o CJ Anderson, que era mais parrudão, chegou para queimar cronômetro, o CJ Anderson entrou também. Não sei como está a saúde do Todd Gurley, porque em dado momento do jogo ele estava na sideline com médicos, pelo menos a informação que chegou foi essa, durante a transmissão. Então, interessante esse ressurgimento do CJ Anderson, né? E ele tá mais parrudinho, né? Tá mais porpetone. Mas
deu certo, né? E muito certo isso por conta da movimentação do snap, pela criatividade que o Sean McVay imprimiu nesse plano de jogo do Los Angeles Rams. Foram 459 jardas totais e dessas 273 jardas terrestres. Ambas são recordes da franquia dos Rams desde a época de Cleveland Rams. É muita coisa. É muita coisa. E você vê a grandeza do Sean McVay é ele conseguir fazer ajustes finos no próprio ataque de forma a neutralizar as principais forças das defesas adversárias. Dallas tem um grupo de linebackers muito bom. Eu não preciso dizer que Jalen Smith, Sean Lee e Van Der Esch são excelentes. E através de motions, você movimentando as pessoas, você conseguiu tirar a certeza e a facilidade de leitura dos linebackers. Você deixou uma dúvida. E a dúvida é o primeiro passo para você fazer alguém errar na NFL. E, além disso, teve uma atuação mega dominante da linha ofensiva dos Rams. O Andrew Whitworth teve uma baita partida, uma das grandes contratações da Free Agency de 2017. E, bicho, foi dominante a atuação. Os linebackers, que são a principal força, ficaram à mercê dos motions, da forma que o Sean McVay estava chamando o jogo pro Jared Goff no ouvido, que ele faz isso. Tem uma jogada, inclusive, que o Sean McVay vai pro fundo do campo, fica atrás da defesa dos Cowboys, fala lá pro Jared Goff e ele faz o snap com 17 segundos, ou seja, antes da comunicação entre técnico e quarterback ser cortada. Então, tiro o chapéu aqui para a execução do jogo terrestre dos Rams, tiro o chapéu pro Sean McVay ter se atualizado em termos de saber como acabar com as forças dos Cowboys. E deixo uma pergunta para você em relação ao Jason Garrett, nosso batedor de palmas favorito. Com o Garrett, o teto dos Cowboys é o Divisional Round? Ou eles podem mais? Não é o Divisional Round, mas foi o que eu falei ontem no Liga, inclusive. Tipo, eu defendo a demissão do Jason Garrett, porque esse que é o complicado. Eu vou utilizar o termo que você já usou. Uma vitória de pirro. É uma vitória que é tão exaustiante, é tão, tipo, você sofre tanto na batalha, você se ferra tanto que no final das contas você perdeu. Ok, o Dallas Cowboys ganhou a divisão. Não acho que teria acontecido se o Alex Smith tivesse ficado saudável. Pega o time dos Redskins com Darius Guice e Alex Smith. É um time E melhor. sem as lesões da linha ofensiva que teve. É um time melhor. É um time melhor. Então, saudável, eu acredito que o Washington Redskins teria sido campeão de divisão e tava 2 jogos. Eu sei que. Vou começar a causar. Gente, tava 2 jogos à frente. Os Redskins estavam 2 jogos à frente. E o calendário não era difícil. O calendário ficou difícil porque você teve Josh Johnson e Mark Sanchez de quarterback. Aí é osso. Mas com o Alex Smith eu não acho que teriam perdido a divisão, ainda mais com esses 2 jogos de liderança. Então, Dudu, eu acho sim que o teto dos Cowboys com Jason Garrett é o Divisional Round, e o meu argumento parece propaganda política, né? O Dallas Cowboys pode mais. Vote fulano. É tipo isso, tipo, não tá ruim, não tá uma bosta. Mas pode melhorar. Entendeu? Não tem treta do Dak Prescott com o Jason Garrett, por exemplo, que era o caso do Green Bay Packers, com o Rodgers e o McCarthy. Mas pode melhorar, cara. Esse é meu ponto. O negócio pode melhorar. Pode ser melhor. Porque você tem o Ezekiel Elliott, que é um dos 3 melhores running backs da NFL, com certeza absoluta. Então, pode melhorar. O Amari Cooper terminou a temporada num bom tom. E o Gallup... Pode melhorar. O Gallup jogou muito bem no segundo tempo. Né? Nos playoffs. O Gallup jogou demais, ele tava com o dobro de jardas recebidas que o Amari Cooper num dado momento da partida. Até chamei atenção para isso. O elenco não é ruim, a linha ofensiva poderia ser melhor. A gente teve o caso do Frederick, claro, não é culpa dos Cowboys, mas utilizar melhor o Dak Prescott. Não sei se você viu no Abre o Jogo antes da partida. Eu cheguei a fazer uma análise tática do Dak Prescott em read option na red zone. Por que não faz mais isso, velho? Pois é. Tipo, entendeu? Então eu realmente acho que o Dallas Cowboys pode mais. O Garrett é o principal culpado? Não, é mais o Scott Linehan, o coordenador ofensivo. Eu acho que o mais absurdo é manter o Scott Linehan. Então aquele meu texto, aquela minha coluna, aquela minha 4 descidas lá de outubro, que o Jason Garrett precisa demitir, que o Jerry Jones precisa demitir o General Manager Jerry Jones, eu mantenho tudo que eu disse lá. Porque não vejo com a NFC East do ano que vem, porque é difícil vislumbrar que os Giants vão estar piores, certo? Sim. Acredito que os Giants sejam melhores ano que vem. Acredito ok, também. com o Odell saudável. Segundo ano do Pat Sherman, foi melhorando. Só com o Barkley, candidato a calor ofensivo do ano. O Washington Redskins saudável. Vamos torcer para o Alex Smith voltar, né? Porque a lesão foi muito grave. Philadelphia Eagles com o Carson Wentz de volta e reagrupando. E a secundária voltando, né? Porque
A secundária do Philadelphia Eagles nada mais foi, a gente vai falar logo menos, mas o Piccolo do Dragon Ball, né? Porque o que aconteceu? Cortou o braço e foi lá e regenerou, porque é inacreditável essa secundária ter dominado o Chicago Bears e, em certa medida, o ataque aéreo do New Orleans Saints, como o fez durante 2 partidas de playoff. E é uma secundária que não treinou junta no training camp. Então, palmas para os Eagles. Então, a NFC East volta mais forte ano que vem. Por conta de tudo isso, não dá para saber se o Dallas Cowboys vai ganhar a divisão de novo, até porque essa divisão não tem bicampeonato desde 2004. Sim, é uma divisão extremamente difícil de você prever qualquer coisa. É engraçado falar isso, mas é verdade. Bom, falando só para arredondar dos Cowboys, são 6 jogos seguidos perdendo no Divisional Round. 6 jogos seguidos. É. O que você sabia dessa estatística quando você falou do teto? Não sabia. Foi Tá meio que feeling, sabe? Porque a gente não vê o Dallas no final de conferência, eu acho que desde 95. É um bom chute? Da 95. É, então. Brabo, né? Puxadíssimo. 95, que foi o ano que eles venceram o Super Bowl 30. Isso. Os Rams agora têm 5 vitórias e 4 derrotas contra os Cowboys em 9 aparições nos playoffs. Os Rams vão para a final da Conferência Nacional pela primeira vez desde 2001, desde os tempos de Greater Show on Turf. Na ocasião, venceram o Philadelphia Eagles do Andy Reid por 29-24, antes de perder para a Cinderela da temporada. E acredite, eu falei Cinderela da temporada e na sequência eu vou falar o nome New England Patriots, porque era a Cinderela da temporada. Então, podemos ter, inclusive, eu até postei no Twitter, teve um seguidor que mandou assim, desses confrontos potenciais do Super Bowl, acho que o menos atraente é Rams e Patriots. Agora, imagina se os Patriots ganham e o Tom Brady aposenta contra o time que, tipo, ele ganhou o primeiro Super Bowl. É uma puta de uma narrativa. Certo. Ou do outro lado, se os Rams vencem e vingam o Super Bowl de 2001. Então, de qualquer forma, acho que vai ser bem interessante. E você sabe que eu tava vendo... Eu não sei, não lembro onde eu vi isso, mas eu tinha uma raiva do Mike Marks quando ele era coordenador ofensivo dos Bears, porque ele não fazia ajuste. Isso ficava muito pistola. E aí eu descobri que no Super Bowl em 2001, os jogadores, tipo, desesperados, chegavam pro Mark Marks, tipo, falavam assim, cara, o Bill Belichick tá sabendo tudo que a gente tá fazendo no ataque, vamos mudar esse plano de jogo, pelo amor de Deus. Ele, não, vamos continuar com esse plano de jogo. Aí deu no que deu. Né? Isso então, é muito bom. É a prova de que ajustes são importantes. São bastante. Naquele jogo, o segredo dos Patriots foi dar pancada no Marshall Faulk o tempo todo, porque eles perceberam que o Marshall Faulk era a ignição daquele ataque, da mesma forma que, em certa medida, o Todd Gurley é a ignição do ataque dos Rams, né? E o Gurley e o Anderson tiveram... O jogo terrestre como um todo teve uma partida fenomenal. O Jared Goff jogou bem, na sua concepção? Não. Ele teve um jogo médio. Eu acho que... O suficiente para... Ele não atrapalhou. Ponto. É isso. Ele é o elo fraco desse ataque, a verdade é essa. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente estava na época de Rams e Chiefs, lá na semana 11, e antes da semana 11, por consequência, o Goff estava sendo conversado ali como escapando pela tangente para ser um dos candidatos a MVP. Isso era verdade. Porque ele estava jogando em altíssimo nível em relação ao que ele já mostrou ano passado. E no primeiro ano dele com o Jeff Fisher foi um ano atroz. Não à toa a gente falou que ele era o pior quarterback da NFL, e naquele ano ele foi de fato. No ano seguinte ele evoluiu com o Sean McVay. O Sean McVay deu um salto de qualidade nele, e em 2018 ele estava mostrando um salto ainda maior. Não, eu não retiro nada que eu disse sobre o Jared Goff. Ele era o pior quarterback da NFL entrando na temporada 2017 e o Sean McVay salvou a carreira dele. Eu não retiro nada. Justíssimo. Nada. Beleza. Nada. E agora, ele teve uma sequência de jogos contra Detroit, contra Chicago, depois contra Filadélfia, que expuseram ele. Porque a ignição do sistema do Sean McVay estava comprometida. E quando as pessoas desafiaram o Goff a ser um quarterback, como o Mahomes está sendo, como o Drew Brees precisa ser, como o Tom Brady e o Philip Rivers são, ele não foi tão bem. Então a gente sabe agora que você precisa desafiar o Jared Goff a ganhar de você passando a bola. Você precisa neutralizar a ignição. Ele é o ponto fraco desse ataque, é o elo fraco, não significa que ele seja ruim. Significa que ele é o que deve ser explorado pelo New Orleans Saints agora, né? Para que eles tenham uma chance defensiva de bater esse esquema do Sean McVay. Mas não foi uma partida que você fala, uau, o Goff realmente evoluiu muito. Não foi essa partida. Não, ele não jogou bem. Claro que
Assim, ele ganhou o jogo, ele foi inteligente, ele tomou conta da bola. Tenho certeza absoluta que o Sean McVay chegou pra ele e falou: cara, toma conta da bola, porque a nossa defesa tá jogando bem. O Ezekiel Elliott foi bem limitado, né, na partida também, né? Bastante, bastante. Outra ignição que não deu muitos frutos. A ignição. Nossa, tem um cachorro latindo aí, o seu? Tá insano. Não, não é o meu. É na rua. Na rua. Eduardo Miceli, sua rua. A minha rua é um espetáculo, cara. Que realmente faz parte desse podcast. O Elliott teve 20 carregadas para 47 jardas. Primeiro jogo dele sem 100 jardas terrestres, seja na pós-temporada do college ou da NFL. A gente chamou atenção para essa estatística no último podcast. Sim. E ele liderou a NFL em jardas terrestres durante a temporada regular e teve 2,35 jardas por carregada na partida. Terceira pior marca de um jogador que fez isso, né? Liderou a temporada regular e depois dos playoffs acabou tendo esse número. E, Dudu, essa informação é do Elias Sports Bureau. O Amari Cooper teve 2 recepções para 35 jardas e um touchdown na campanha inicial, depois 4 recepções para 30 jardas no resto do jogo, então poderia ter sido mais utilizado. Eu acho que faltou isso aí para o Scott Linehan, faltou ajuste, porque estava nítido que os Rams estavam lotando o box de jogadores e forçando o Dak Prescott a passar a bola. E aí eu estava desesperado na transmissão, falando, cara, pelo amor de Deus, estende o jogo, estica o campo verticalmente, estica o campo lateralmente, os Cowboys continuavam correndo, porque tem o Ezekiel Elliott, ok, mas não faziam nada diferente e nitidamente não estava dando certo e continuaram fazendo isso até que precisaram fazer mais pontos para virar a partida, só que já era tarde demais. Exato. Exatamente. Perfeito. Igualzinho o Seattle. O Dallas Cowboys ganhou do Seattle Seahawks e perdeu do Los Angeles Rams da mesma forma. Mesma forma. Faltou utilizar mais o passe e esse é um problema comum em times cuja maior virtude é o jogo terrestre. Né, chega um dado momento, porque o passe é muito mais difícil de marcar que a corrida. Porque a corrida, o passe você tem uma bola de algumas gramas. A corrida você tem um maluco de 100 quilos correndo, velho. É muito mais fácil parar um maluco de 100 quilos que uma bola viajando no ar. Então, tipo, raramente a bola viajando no ar vai ter 3 jogadores do outro lado. A menos que seja o Mitchell Trubisky no primeiro tempo da final da... Enfim, não quero lembrar disso. Mas raramente vai acontecer, tipo, ter 3 caras, 3 defensores da situação. A corrida não. A corrida, se você lota o box, como os Rams fizeram, o box, para quem tá começando a gostar de futebol americano, ele é defensivo e os linebackers. Se você lota o box com 8 jogadores, que foi o que os Rams fizeram em boa parte do jogo, fica mais fácil, porque você vai ter 8 malucos indo pra cima do running back. Aí é óbvio que ele não vai conseguir nada. Entendeu? Uhum. E aí o Scott Linehan, olhando tudo isso, não resolveu mudar. Eu acho que tem que mandar todo mundo embora. Claro que tem o grande problema, que a parte defensiva da comissão técnica, que faz um bom trabalho, iria embora também. Raros são os casos, tipo os Bears, que chegou o Matt Nagy e o Vic Fangio continuou. É raro isso. É raro. Ou o Chicago Bears também, da década de 80, que chegou o Mike Ditka e o nosso querido papai Ryan continuou. É raro. Não é tão comum. Mas, de qualquer forma, eu acho que, colocando na balança, o ataque dos Cowboys pode mais, o Dallas Cowboys como um todo pode mais. E é por isso que eu já defendo há algum tempo que ele tem que ser demitido e que, em menor medida, o Mike Tomlin também teria que ser mandado embora. Né? Pois é, porque... e eu acho que, só pra falar, eu não acho que os Cowboys sejam fadados ou estejam, tipo, ferrados com o que eles têm hoje. Eles têm uma base muito sólida para construir um trabalho excelente nos próximos anos. É só tirar o teto que eles estão tendo hoje. Ofensivamente, eles não foram tão bem quanto eles poderiam ser. Eles têm o Amari Cooper, que é um verdadeiro número 1, apesar de inconsistente. Se ele me for um pouquinho mais consistente, que é um problema que ele tem desde sempre, eles estão bem servidos. Eles têm uma miríade de tight ends, um deles pode vingar. Eles têm o Michael Gallup, que se apresentou muito bem. Eles têm ainda os jogadores de linha ofensiva no miolo, que ajudam a sustentar essa unidade, por mais que o Frederick tenha ficado fora. Você tem uma defesa com linebackers jovens excelentes. Não sei como que eles vão fazer com o DeMarcus Lawrence. Tem defensive back. Enfim, eu acho que eles têm uma fundação muito sólida para construir. Eu acho que é um time muito promissor. Eu acho que o Dak está evoluindo. O Dak é um quarterback à prova de pipoca, eu acho. Ele é muito, muito frio. Ele é decisivo. Isso a gente tá falando faz tempo. Ele é o anti-Kirk Cousins. Mas eu fico animado. Pedra no Kirk Cousins. A gente vai passar um episódio sem tacar pedra nele, pô. Mas eu fico muito animado pelo futuro dos Cowboys. É só ver como esse futuro vai ser moldado. Pelas mãos de quem. Muito bom. Eduardo Miceli, podcast tá dando bem hoje, hein? Excelente episódio. Estou feliz. Estou contente. Meu coração está contente. E agora, pela última vez na temporada, Jerry, manda o Garrett embora, Jesse. Pelo amor de Deus, velho.
A torcida dos Cowboys não aguenta mais o Scott Linehan. Só queria dizer isso mesmo. Eduardo Miceli, Pro Clube. Pro Clube! Você sabe o que é Pro Clube? Pro Clube é o nosso clube de assinantes, sócios, investidores no trabalho de futebol americano que a gente faz com muita dedicação, amor e carinho. Basta você entrar em profutbol.com.br e clicar na aba Pro Clube e se tornar um sócio. Tem vários planos, tem várias opções para você ajudar a trazer mais conteúdo de futebol americano para dentro da sua casa, para dentro da casa do seu irmão, que se vocês morarem juntos é melhor ainda. Então, gente, vem, tem análise tática, tem recaps só para quem é sócio, tem prévias só para quem é sócio, tem história, tem fantasy, tem tudo que você precisa para estar bem equipado na temporada regular, nos playoffs e na off-season. Então vem com a gente, venha dançar, venha sambar, o carnaval está chegando, já é carnaval na Austrália. Já é carnaval na Austrália, aqui em São Paulo já tem bloquinho de carnaval, aí no Rio já tá tendo? O que você acha? Acho que em dezembro já tem bloquinho de carnaval no Rio, né? Amigo, não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Carnaval em março nesse ano ainda. O PIB do Brasil certamente não vai subir em 2019 com carnaval em março. É algo que, se eu fosse presidente, eu ia fazer duas coisas. Eu, tipo o Jânio Quadros, assim, eu ia renunciar. Mas antes de renunciar, da mesma forma que o Jânio Quadros, tipo, aboliu o biquíni, porque ele quis, eu ia abolir o horário de verão e ia fazer o carnaval ser no final de janeiro. Com certeza a economia brasileira ia prosperar só por causa disso. Tá. Do horário de verão, não. Mas do carnaval no final de janeiro, sim. Você ia ver, cara. Pá, o PIB ia subir pra cacete. A gente ia entrar no G7. Enfim. Votem em mim, mas eu não posso me candidatar pra presidente ainda porque eu não tenho 35 anos, a Constituição proíbe. Então, quando eu tiver 35 anos, eu vou me candidatar a presidente, vocês vão votar em mim. Vocês vão ver. Ou senador, né? Senador ia ser legal ser senador. Acho que eu vou me candidatar a senador um dia. Você acha que você é um cara meio senador? Não, eu ia ser um bom senador. Você acha que você defender os interesses do ente federativo de São Paulo? Olha, eu não quero ser arrogante aqui, mas só de eu ser formado em Direito, eu já sei um pouco mais da Constituição que boa parte das pessoas. Já saiu na frente, ok, justo. Inclusive, eu acho que deveria ter direito constitucional no ensino médio. Eu acho isso muito importante. Deveria ter, cara. Deem um jeito. Eu acho também que é importante. Eu acho que é muito importante. Outra coisa que é muito importante que não tem, velho. Como fazer o imposto de renda? Tipo, como isso não é ensinado no ensino médio? Tipo, as coisas assim, sabe? Tipo, como que fala isso em português? Momento Luciana Gimenez total. Educação financeira. Por que não tem educação financeira no ensino médio, cara? Aí depois um monte de gente cai no Serasa. Tudo bem que às vezes não tem como não cair no Serasa, mas tem muita gente que cai no Serasa por responsabilidade. Se as pessoas tivessem sido doutrinadas a não gastar mais do que ganham, talvez isso não aconteceria, a economia estaria melhor. Então eu seria um bom presidente. Eu tenho certeza disso, Eduardo Miceli. Eu não sou um bom CEO no Pro Football? Você é um líder benevolente. É verdade, então, tá vendo? Então é isso, gente. Assinem o site, voltando à pauta, assinem o site profutbol.com.br/assine e lá tem a promoção de 50% de desconto neste mês, ou seja, R$10, R$9,90 que seja, até o Super Bowl para vocês aproveitarem a nossa cobertura da pós-temporada. Certo, Eduardo Miceli? Correto! Vamos lá, então, para um jogo que, né, eu vou ter que separar uma musiquinha aqui para tocar. Vai. Enquanto você fala. Só um segundo. Um segundo antes de eu falar que deu uma ziquezira. Deu ziquezira aí? Por quê? O que aconteceu? Eduardo Miceli, você está bem? Estou preocupado. Eduardo Miceli mutou. Bom, oi, voltei. Voltou, ok. Eu estou baixando a trilha aqui, que é uma trilha provavelmente vai derrubar o podcast. Ah, não. Mas é uma trilha importante para caracterizar a situação New England Patriots. Tá. Certo? Já sei até qual é. Você sabe, você me conhece, você é um dos meus melhores amigos. O ouvinte provavelmente já sabe qual é a musiquinha que eu vou tocar. Assim que eu conseguir baixar. O povo sabe. Então vamos tocar a corneta aqui. E seguir com a vida. Você esperava que o San Diego Chargers fosse... Eu vou falar San Diego mesmo, tá? Foi de consciência. Fosse tomar a porrada que tomou? Desse jeito? Não.
O que você esperava para essa partida? Eu esperava um jogo razoavelmente mais disputado. Cara, foram 4 posses seguidas anotando touchdown. Para os Patriots. Para os Patriots. Eu cheguei a mencionar que a única forma dos Chargers pararem os Patriots era com bazucas em campo. Tipo o multiplayer do GoldenEye, tá ligado? Do Nintendo 64. Como diria o poeta, bazuca é bom porque até quando você erra, você acerta, né? Então, faltou isso aí, inclusive, para os Stormtroopers do Star Wars. Se os Stormtroopers estivessem com bazuca, em vez daquelas arminhas de laser, Blaster, que chama, né? Blaster, é. Teria sido melhor. Teria. Mas Né? difícil ser pior como é que o que aconteceu, né? A gente começa com os Patriots convertendo tudo e anotando touchdown na primeira campanha. Aí tem aquele busted coverage do Stephen Gilmore, né? Aquela cobertura que ele leu o meio do campo que não tinha ninguém, deixou o Keenan Allen livre. E, cara, depois daí foi só um atropelo. A gente viu... Vou voltar um pouquinho. Você não pode ir pra Foxborough, jogar zona em cover tree... Você vai falar de Foxborough? Então eu vou ter que soltar a trilha. Você não pode ir pra Foxborough. Tá aí. Sentar em zona, cover tree, esperar que o Tom Brady não faça nada. Pode tirar a trilha antes que dê merda. Antes que derrube o podcast. Faz isso. Então já temos aqui uma trilha separada para falar do New England Patriots sempre que possível. E o Império contra-ataca, né? Você concorda com a minha teoria completamente insana e que eu tuitei não sóbrio, de que o New England Patriots jogou mal de propósito na temporada regular para chegar na pós-temporada? Não, eu vou adaptar. Com certeza absoluta, eles não usaram todo o potencial e todo o playbook na temporada regular. Mas isso é verdade. Não é possível, cara. Não é possível. O Josh Daniels segura a onda. O Josh Daniels tenho certeza absoluta. Não bota tudo na cara das pessoas. É interessante. E aí a gente viu o que viu. Viu o que viu. Impressionante. Sério, é simplesmente impressionante. 41-28, são 8 aparições seguidas dos Patriots na AFC em sua final. É a 15ª vez que o time vai para a final da Conferência Americana, tem 10-4 as últimas 14. E pra vocês terem ideia, a sequência mais longa de finais consecutivas, é dos Raiders do John Madden, 73 a 77. Tipo... Eu lembro disso. Né? Eu tava lá. Não, você não lembra que você não era vivo, porra. Eu tava lá. Invejoso Gerão que é montagem. Me cobre no Twitter a foto que eu tava nesse lugar. Se os Patriots vencerem o Kansas City Chiefs, eles empatam com os Steelers pela marca de maior número de vitórias em pós-temporada na história da NFL e tem menos derrotas. Os Steelers têm 36-25 e os Patriots 35-20. Então os Patriots terão um aproveitamento melhor. Como vocês já devem saber, os Patriots pegam o Kansas City Chiefs na próxima semana às 9h30. Os Chiefs venceram nesse final de semana. E antes de... A gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast na quinta-feira. Inclusive, lembrando, quinta-feira a gente vai fazer 2 podcasts de sócios. A última vez que o Tom Brady visitou o Arrowhead Stadium foi o Acabou a Dinastia. Foi. Inclusive, o Tom Brady tá buscando aí uma marca que só um grande quarterback atingiu, né? Digo, na história recente da AFC East. Que se ele ganhar dos Chiefs no domingo que vem, ele chega à marca de 4 vitórias on the road na pós-temporada e alcança aí o Mark Sanchez. Importante alcançar o Mark Sanchez. É importante. Eu acho que o Tom Brady só joga até hoje por causa disso. Exatamente. É a motivação. Ele acorda todos os dias, ele pega os elásticos dele, ele come sorvete de guacamole e não transa com a Gisele e vai dormir cedo, justamente porque ele quer bater o Mark Sanchez. Porque o rapaz é competitivo. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo que o jogo terrestre dos Patriots funcionou. O Sonny Michel, calouro, teve 24 carregadas para 129 jardas e 3 touchdowns. É apenas o terceiro calouro na história da pós-temporada a ter 3 touchdowns no único jogo. Os outros 2, Leonard Fournette em 2017 e William Floyd dos 49ers em 1994 contra os Bears. E o Tom Brady tá voando. Antes do jogo saiu uma informação do Ian Rapoport que o Brady tava com lesão no joelho, no ligamento medial. E por isso, na reta final da temporada, a gente viu um Tom Brady bem diferente, né? Agora, você deu 2 semanas pro maluco, ele se recuperou, pegou os elásticos loucos dele lá. Pegou umas injeções de sangue de unicórnio. E aí agora tá tudo bem. E foi outro Tom Brady em campo, né? Passes perfeitos, leitura absurda, contra uma defesa que é boa.
defesa dos Chargers é boa. Mas foi uma defesa que... Eu acho que não acho que é só apagão da defesa dos Chargers, é muito mérito do ataque dos Patriots. É muito mérito. Vamos dar um mérito pros Patriots aqui. Não é só, os Chargers pipocaram. Ok, tudo bem, pipocaram. Mas, né? Sim, não, a execução é perfeita, as chamadas são excelentes. Quando você bota 7 defensive backs, o Josh McDaniels provavelmente pensou, oba, porque assim, eu vou botar o James Devlin bloqueando pra cacete, o Gronk bloqueia que nem um troll, ele vai tipo, descer a porrada. Você não acha que o Gronk na escola seria aquele cara que falava Gronk vai jogar você na privada, Gronk certamente. Feliz. Certamente. E assim, você tem... E você ficou muito tempo... Eu tô pensando aqui, eu cheguei na frase que eu quero falar. Pra você conseguir jogar zona contra o Tom Brady, você precisa bater nele cedo. E Sim. os Chargers não conseguiram fazer isso. Então, o Tom Brady ficou no pocket, destruiu a zona. Cara, foi tudo muito bem engendrado, cara. Uma coisa de maluco, bicho. Porque os Chargers não tiveram chance, basicamente. Não tinha o que fazer. Eles não conseguiam chegar com a pressão. O que a gente falou aqui no podcast, e eu falei no League, os running backs vão ser excepcionais, vão ser importantes não pra correr necessariamente com a bola, apesar de eles terem corrido bem pra cacete, mas também pra desanuviar esse pass rush no jogo curto. Isso aconteceu bastante também. E o Julian Edelman destruiu a secundária dos Chargers. Nossa senhora, velho. Nossa, ele jogou muito. Ele jogou jantou muito na secundária. Ele comeu a secundária dos Chargers com farofa e fritas. Foi uma coisa assim inacreditável. Eu sou apaixonado por ele. Eu amo o Julian Edelman. É um homem bonito. Você tá certo em estar apaixonado por ele. Tô certo, né? Tô correto. Você tá certo. Mas você não acha que a diferença de altura entre vocês dois pode ser um problema? Talvez. Talvez o nosso amor seja impossível. Eduardo Miceli é um homem alto. Inclusive, meteu a mão no meu vidro, por dentro, para abrir a porta. E aí ontem eu estava estacionando o carro e aí eu vi uma mancha no meu vidro. Eu falei, nossa, será que alguém bateu a cabeça? Aí eu fui ver a mão de Eduardo Miceli. Que é um Como bateu no seu vidro? Não, você empurrou o meu vidro por dentro com a mão, aí ficou a sua mãozona no meu vidro. Eu fiz isso? Você fez. Com certeza, você tava meio, né, ébrio já. Nem tanto assim. Não tava tanto? Não, tava suave. Pra quem não sabe, eu tô brincando com tudo isso, tá? Não tô puto não, pelo amor de Deus. Eu não sou aquela pessoa que cria, você encostou o dedo na tela do meu laptop. Não sou isso, eu tô enchendo o saco dele só. Eduardo Miceli esteve aqui na sexta-feira, esteve no ESPN League, inclusive. E depois fomos para um bar, mas eu estava dirigindo. E conte para o Brasil como eu sou responsável. Ele é responsável, rapaz. O Anthony sequer cogitou a possibilidade de tomar cerveja. Não, eu cogitei bastante. Não, ele cogitou, mas eu falei, Anthony, não faça isso. Não faça isso. Não faça. Ele não o fez. Não fiz. Então, Detran, beijo pra vocês. Tamo junto, né? Nessa campanha para as pessoas darem seta, que faz tempo que eu não faço essa campanha, inclusive, as pessoas têm que dar seta, e se beber não dirija. Então, eu sou realmente uma pessoa extremamente ética. Coisa assim que eu fico impressionado. Os Patriots venceram em casa, Eduardo Miceli, mais uma vez, são 9 vitórias e 1 derrota. E o Philip Rivers segue sem vencer o Tom Brady, que teve 343 jardas em 44 passes e um touchdown. Agora tem 28 vitórias e 10 derrotas como quarterback nos playoffs. Isso é absurdo. E desde 2006, isso é uma informação do Geoff Shorts, ele mandou no Twitter, os Patriots têm 2 partidas fora de casa nos playoffs. Só 2. Isso é inacreditável também, sem contar o Super Bowl, claro. E eles perderam as 2 para Denver. Vai acontecer o mesmo contra um outro time da AFC West? Como que está seu feeling? Claro que a gente vai prever a partida no próximo podcast, mas como está o seu feeling? Difícil, né? Porque você não... Depois dessa atuação dominante do New England Patriots, você não pode botar o seu dinheiro contra New England, assim. Não. Porque eles vão lá e fazem a parada. É só isso. Eles têm uma execução, um coaching, uma capacidade de adaptação brilhante em qualquer momento de adversidade. Eu acho que se é um time capaz de bater os Patriots, são os Chiefs em casa, né? Digo, os Chiefs em casa. Mas eu não duvido dos Patriots. Não duvido. Não tem como duvidar. Não tem muita coisa pra falar sobre esse jogo, gente, porque foi um completo massacre. Foi. Né? A gente teria que ficar uns 15 minutos aqui endeusando o New England Patriots, coisa que a gente já faz todo podcast praticamente. Né? Como eu já brinquei. Primeiro bloco, Patriots. Segundo bloco, New England. Terceiro bloco, Foxboro.
Imitação da Valor, pra quem não percebeu. E é isso, né? Estrela da Morte tá aí, solta a Marcha Imperial e os caras vão pra Arrowhead agora, vamos ver o que vai virar. Vamos então, antes do último jogo? Prêmio Kirk Cousins da semana vai pra quem, Eduardo Miceli? Qual é o seu voto? O meu voto é difícil, mas eu tenho que dar pro Gus Bradley, né, cara? Pro coordenador defensivo dos Chargers. Por quê? Você tava elogiando ele em outro podcast. Tava, porque ele fez um plano de jogo muito bom pra conter o Lamar Jackson. E ele achou que o mesmo plano de jogo ia funcionar contra o Tom Brady. Né? Tom Brady... Uma dessas coisas não é igual a outra, entendeu? Então, tipo... O Lamar Jackson corre bem como o Tom Brady jamais correu e o Tom Brady passa bem a bola como o Lamar Jackson ainda não passa. Então, realmente, são opostos. Tipo... São. Então, bicho, não foi um plano de jogo defensivo, foi exatamente brilhante, assim. E não conseguiu fazer nada, não conseguiu gerar pressão, não conseguiu parar ele no jogo aéreo. Muita cobertura em zona. E cobertura cover 3, que é estatisticamente a melhor cobertura contra a qual o Tom Brady vai. Eu tenho um dado aí que ele tem uma eficiência contra a cover 3 maior que qualquer outra cobertura. Então... Não, e foi uma cover 3 meio capenga também, né? Não, enfim, ele foi vítima de um futebol americano old school, de correr pra cacete e descer o sarrafo. E deu certo. O Sonny Michel, inclusive, foi o domingão da semana pra mim. Então fala, eu tirei a trilha do Domingão pra colocar a Marcha Imperial, mas fala aí, Domingão. Vai. Não, o Sonny Michel pegou todas as oportunidades que o Josh McDaniels deu e fez tudo. Ele fez 3 touchdowns. Ele, o Belichick nada mais teve nesse domingo do que o momento Rogerinho do Ingá. O quê? Achou que eu fiz merda draftando o running back na primeira rodada? Achou errado. Não, tô brincando, claro, né? É engenheiro de obra pronta. E nesse final de semana, recheado de exemplos que não faz sentido você draftar um running back cedo, né? Não, tô brincando, claro. Mas deu certo e segue então a Kansas City, o Império Galáctico. Meu querido. A gente não vai ter tempo de falar dos treinadores, Zach Taylor em Cincinnati, Brian Flores em Miami. Não tá confirmado o Brian Flores ainda, mas deve confirmar. E o Zach Taylor também não tá confirmado porque os Rams, ele é técnico de quarterbacks, os Rams e os Patriots ainda estão, né? O Brian Flores, que... Exato. Ninguém sabe bem qual é o cargo dele. Eu já vi em alguns lugares que ele é o coordenador defensivo, já vi em outros que ele é o técnico de linha defensiva. É uma bagunça. Mas na prática ele é o assistente defensivo do Bill Belichick, vamos chamar assim. Acho que ele não chega a ser coordenador defensivo, mas ele é assistente defensivo do Belichick. Então, os Patriots podem engatar aí 2 assistentes defensivos como head coaches em sequência. O Matt Patricia em Detroit e agora o Brian Flores em Miami. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, a gente vai falar isso num podcast dos sócios na quinta-feira, até porque lá talvez a gente tenha até mais informações. E a gente tem que terminar com um jogo vencido por um rapaz aí de, agora, 40 anos. É aniversário dele hoje, né? Aniversário dele. É o famoso Natal pro torcedor dos Saints. É tipo isso. Mas feliz aniversário, Drew Brees. Você é um homem maravilhoso. E vocês podiam não ter dado um ataque cardíaco para Eduardo Miceli no primeiro quarto. Quanto isso que você bebeu nesse jogo? Eu não bebi. Você ficou sóbrio a partida inteira? Não, eu bebi uma gin tônica no meio do caminho. Tá. Mas... Gin é bebida da moda, né? Aparentemente. Eu adoro, eu sempre gostei. Eu tô na moda então desde 2010. Mas assim... Eu não sei nem como falar o meu ódio de ver, tipo, tudo encaixando no começo. Mas eu acho que o jogo tava com uma cara muito diferente até a interceptação do Nick Foles. Calma, a interceptação derradeira? Não, a primeira. Ah, tá. A que o Marshall Lattimore fez uma jogada maravilhosa. O jogo tava com uma cara de deu merda pro Saints desde o começo, assim. Começa constante. Com uma interceptação. Excelente descrição. A cara de, era um sentimento de deu merda constante. Então, foi uma interceptação na primeira bola, foi um underthrow do Drew Brees. E você, em seguida, tem os Eagles pontuando. Eu acho que tem um 3 and out do Saints e os Eagles pontuando de novo.
Então você fala, bicho, ou alguma coisa muda, ou essa defesa para o Nick Foles, ou vai dar merda. Então os Foles, que eu ia falar agora, os Eagles, estavam marchando no campo para fazer o terceiro touchdown, ele foi interceptado, e aí o momento do jogo mudou. E depois disso, teve a lesão do Sheldon Rankins e as lesões seguidas na defesa dos Eagles. E eu acho que aí o time deu uma murchada e permitiu que os Saints entrassem nesse vazio de momento do jogo, né, e ganhasse momento para controlar o relógio e fazer campanhas longas e que resultaram em pontos. É isso aí, eu acho que foi uma partida que foi mais complicada do que poderia para o New Orleans Saints, mas méritos também da defesa de Filadélfia, como eu já falei mais cedo no podcast, em analogia com o Piccolo do Dragon Ball. Inclusive, segunda analogia com o Dragon Ball que a gente faz nesse programa, né? Já falamos que o Blake Bortles é o Kuririn da NFL. Se bem que acho que tá mais pra Yantia, né? Porque o Kuririn é um humano mais forte, né? Então, mas de qualquer forma, o Nick Foles termina a carreira com o Philadelphia, muito provavelmente, 4-2 em pós-temporada, e as duas derrotas vieram justamente contra o New Orleans Saints. A primeira derrota em pós-temporada do Doug Peterson, e... Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui pra falar. Ah, sim, o Michael Thomas, né? Acho que foi o grande fiel da balança, pô, 171 jardas, 12 recepções e touchdown. E antes da partida, eu não lembro quem me perguntou, acho que foi uma seguidora chamada Beatriz. Ela falou, Curte, qual que pode ser um segredo para os Eagles darem certo para além da magia do Nick Foles? Eu falei, muito simples, limitar o Michael Thomas. Porque nas partidas que os Saints foram mal neste ano, o Michael Thomas foi limitado. Por exemplo, aquele jogo contra os Panthers, no Monday Night. O Michael Thomas não jogou bem aquele jogo, porque ele foi muito bem marcado. Agora, a secundária dos Eagles encontrou resposta para o Michael Thomas, 171 jardas recebidas nessa partida. É o recorde do New Orleans Saints, superando o Marcus Colston, que era o Michael Thomas do Drew Brees, antigamente. Ele estabeleceu isso em 2013 contra Seattle com 144 jardas. Então, o New Orleans Saints passa para a final da Conferência Nacional. E, meu querido Eduardo Miceli, vale lembrar que na era Sean Payton Drew Brees, ou seja, desde 2006, o New Orleans Saints nunca perdeu em casa nos playoffs. Exatamente. E o plano de jogo, a gente falar na prévia, né? Eu acho que passa muito por limitar, por forçar o Goff a ganhar o jogo com o próprio braço. Mas isso fica para o podcast quinta-feira. Exatamente. Mas só para falar aqui em relação ao jogo ainda, eu queria chamar atenção para o que é uma mente ofensiva chamando jogadas. Tem um touchdown numa quarta descida para uma que os Saints fazem um fake pro Michael Thomas e passam pro Kirkwood no fundo da endzone. Por que isso é importante? Porque na segunda semana da temporada contra o Cleveland Browns, numa conversão de 2 pontos, ele bota 3 wide receivers alinhados do lado de esquerdo da formação. Tem o Michael Thomas, que é o mais aberto, e 2 antes da linha ofensiva, né? O Michael Thomas desce para fazer uma recepção rápida e usar o bloqueio desses 2 wide receivers para entrar na endzone. Sabendo que o Doug Peterson é um bom técnico, que é um time bem treinado, acho que inclusive quem falou isso foi o Dan Orlovsky, ele sabe que o Doug Peterson é um bom treinador. Ele faz exatamente esse fake, ele faz a mesma formação, ele faz o mesmo motion com o Michael Thomas. O Brees faz um fake, só que um dos bloqueadores wide receivers, o Kirkwood, ele vai para o fundo da end zone e o Drew Brees é capaz de fazer uma bola, um lob, né, num arco pro touchdown. Então, são esses pequenos ajustes, esses detalhes, esse jogo de xadrez mental do futebol americano que faz com que as grandes mentes ofensivas hoje estejam tão em voga. Eu escrevi até um texto sobre como mentes ofensivas estão em voga e a importância dos general managers apoiá-los. Então, cara, os Saints dominaram o jogo depois disso em termos de posse. O Nick Foles simplesmente parou. O Eli Apple teve um bom jogo. O Marshawn Lattimore teve um excelente jogo. É muito difícil você bater ele. Ele permitiu uma recepção do Alshon Jeffrey, que eu me lembro de cabeça, assim. Foi na segunda campanha, inclusive. Então, cara, a defesa deixou os Saints nesse jogo. E isso é muito importante para a final da conferência. A defesa e uma campanha no terceiro quarto que foi de 18 jogadas, 92 jardas, touchdown em 11 minutos e 29. Não, coisa de maluco. Foi a campanha mais longa em pós-temporada desde a final da Conferência Nacional de 2000, que os Giants tiveram uma campanha de 12 minutos e 53 segundos contra o Minnesota Vikings. Aliás, foi um massacre dos Giants esse jogo contra os Vikings. Então teve uma... É Sean Payton na cabeça, né? Sean Payton na cabeça. Teve uma campanha que os Saints ficaram em várias situações de terceira e longa e eles convertiam. Os Saints, cara, eles fizeram o que quiseram com os Eagles no segundo tempo. E a interceptação do
do Nick Foles no último quarto, na última campanha, é só infeliz. Assim. O Alshon Jeffrey está tendo uma ótima temporada, ele tem uma ótima química com o Foles. E mostra muito sobre quem o Nick Foles é, porque assim que o Alshon Jeffrey estava no show, ele foi lá falar com ele. O Doug Peterson recebendo todos os jogadores no vestiário. É um time com muito coração, cara. É um time que mostrou semana após semana que são unidos pra cacete. Isso é muito, muito foda de ver, de verdade. Eu fico emocionado falando. E nem é meu time, tá ligado? Sem dúvidas. Queria arredondar duas coisas, então. O Nick Foles não volta para Philadelphia Eagles ano que vem, até por conta do contrato dele, né? Para ele voltar sem ser free agent, os Eagles teriam que pagar $20 milhões pro Nick Foles, não tem como pagar isso para um reserva, ainda mais com os Eagles estourados do teto salarial como estão. Neste ano, os Eagles chegaram a pagar 14 milhões pro Nick Foles, né? Por conta de bônus contratuais e etc, etc. E a outra coisa que eu queria arredondar, isso foi discutido no podcast do The Ringer, meu querido Eduardo Miceli. Ano passado a gente teve top 5 defesas em pontos por jogo nas finais de conferência. Patriots, Jaguars, Eagles e Vikings. Neste ano, a gente tem os 4 melhores ataques em pontos por jogo na final de conferência. Chiefs 1, Sim. Rams 2, Saints 3, Patriots 4. É a primeira vez que isso aconteceu na história da NFL. Então, a gente saiu de defesas ganham campeonatos para ataques ganham campeonatos, porque um dos 4 melhores ataques necessariamente vai ser campeão da NFL. Exatamente. Essa é a mudança, esse é o paradigma que a gente viu de uma temporada para outra. Isso vai se sustentar? A gente não sabe. Foram muitas situações de jogo que acabaram fazendo com que essas defesas perdessem, né? No caso dos Bears, por exemplo, o Parker poderia ter acertado o chute, e aí a melhor defesa em pontos por jogo da NFL estaria viva no Divisional Round. Pegaria os Rams, poderia ganhar, não sei. Já ganhou na temporada regular. O Indianapolis Colts também, se a linha ofensiva... Porque o Indianapolis Colts jogou bem defensivamente. O problema foi que o ataque dos Colts não apareceu. O Dallas Cowboys, né, a defesa fez um trabalho horrível contra o jogo terrestre, mas era pra mim uma das melhores defesas. No caso do Baltimore Ravens, que pra mim também era uma das 3 melhores defesas da NFL, a equipe não conseguiu estabelecer um plano de jogo decente. O Martin Mornhinweg, inclusive, rodou por conta disso, coordenador ofensivo. Agora é o Greg Roman, né, que trabalhou com o Colin Kaepernick anteriormente. E com Tara Taylor, em Buffalo. E com Tara Taylor, sim, em Buffalo. Então, ataques ganham jogos e campeonatos, isso pelo menos para 2018, 2019 é o que vai valer. Ou não, porque aí que tá, a gente já sabe que os ataques desses times vão pontuar. Talvez a defesa que aparecer mais possa ser o fiel da balança. Também tem essa, né? Sim. Então, vamos ficar de olho nisso, que é uma narrativa bem interessante para essas finais de conferência. Well. Terminamos? Eu acredito que sim. Acredita que sim? Eu acredito. Bom, então... Se eu tivesse que acreditar em alguma coisa, eu acreditaria que sim. Ok, então vamos terminando o nosso podcast aqui. Muito obrigado a você que ouviu. Lembrando que para mais podcasts teremos 2 nessa reta final. A gente não gravou o podcast só essa semana passada, porque a gente gravou, mas perdeu. Né? A gente estava com, sei lá, 20 minutos de podcast gravado sobre as piores derrotas da nossa vida como torcedor. E aí o áudio do Eduardo caiu aqui no negócio que a gente grava, eu perdi, tipo, a gente já tinha gravado 2 podcasts antes, não ia ter como gravar mais um, o Eduardo ia vir para São Paulo, e aí não teve como. Mas para compensar, a gente vai fazer 2 nessa semana. Um deles sobre Zach Taylor e Brian Flores, que falta a gente falar, né, que são os técnicos que a gente não falou ainda em novos lugares, e o outro sobre as piores derrotas de nossa vida. A gente volta então, meu querido Eduardo Miceli, na quinta-feira para falar sobre as finais de conferência, podcast mega importante. Estamos chegando à reta final aí. Fevereiro, como que vai ser podcast? Ainda não sei, mas a gente costuma tirar uma folguinha, né, para dar uma recarregada na energia, porque eu não aguento mais. Eduardo Miceli não me aguenta mais também, brincadeira, a gente se ama. Não é verdade. Mas vocês criarem uma saudade, porque o amor nada mais é do que alimentado pela saudade, né? A saudade faz bem, né? O que foi? Você tá discordando? Não, eu tô só ouvindo. Você não acha que a saudade faz bem? Não falei isso, porra. Saudade faz bem! E... Então é isso, tá, gente? Obrigado a vocês todos que ouviram. Um beijo carinhoso pra todos vocês. Fizemos todo o estrago que podíamos, como sempre tentamos aqui. Gostei muito do podcast hoje, Dudu. Muita informação. Gostei também, foi muito bom. Informativo. A gente divagou muito pouco, né, entre as pautas. Não vai ter tempo de falar momento groselha, porque... Isso aqui é foco. Né, foram 4 jogos. E é isso. Perfeito. Certo? Certíssimo. Lindão, beijo. Até semana que vem, não. Até quinta-feira. E para mais podcast, profutbol.com.br/assine. Tá bom, gente? E se você quiser comprar meu livro, agradeço que o IPVA tive que pagar, etc.
actionshop.com/profutbol e é só usar o cupom podcast que vale na loja inteira. Camiseta, flâmula, moletom, um monte de coisa e os meus livros também, tá? Tchau, gente. Beijo. Beijo.